Olá, vamos seguir com nossos projetos. Vamos aí criar uma loja completa aí com muitas features, muitas coisas que foi pedido. Então eu vou incluir nesse projeto aqui. Antes aqui, eu quero agradecer todos que é inscrito no canal e a você também que não é inscrito no canal, que vem aqui, né, aprende, pega algum conhecimento, mas isso aí já não já não faz parte da minha parte, né? Isso aí já é reconhecimento da sua parte, né? Se você obtém, aprende e não deixa aí a sua inscrição, aí já é com você. A minha missão, a minha parte, eu estou fazendo aqui, mas vamos observar aqui, a gente tem aqui não subscribe, né, que não são inscritos, inscrito 63.4, inscrito 36.6. Então a diferença é muito grande, mas quero agradecer você também que não é inscrito, que acesse aqui o nosso conteúdo, muito bacana isso aí. Mas a gente, no dia de hoje, está com 16.293 inscritos, que está na data 13/12/2022. Mas esses 16 mil, não são só esses 16 mil. Pelo que eu posso fazer aqui, uma conta que vamos aprender uma matemática mais ou menos aqui. Então, se a gente pegar aqui 16 mil ponto, quanto que a gente tem? 293. Se eu pegar isso aí e multiplicar aqui, a gente está com quanto? 36.6, né? Se eu pegar este valor do nosso inscrito, colocar aqui, multiplicar por 1 ponto, aqui está 63.4 não inscrito, então a gente faz uma conta de 634, mas eu vou jogar mais para baixo, vou jogar aqui por vamos pôr aqui uns 626. Isso significa que a gente poderia ter 26 mil inscritos no nosso canal, mas bacana, é isso aí. Perfeito aí, tá bacana. Você vem aqui, assiste os nossos conteúdos, já tá de bom tamanho. Mas para que ajude o nosso canal manter com projetos como este aí, seria legal ter a nossa quantidade aí de 26 mil já inscritos no nosso canal. Bom, a minha parte eu tô fazendo, aí vai da sua parte deixar sua inscrição aí, tá, pessoal? Então, é bacana isso aí. Vamos fazer o seguinte. Vou fechar aqui e vamos lá para nossa raiz. Bom, se a gente vir aqui na nossa raiz, eu tenho algumas pastas aqui, mas daí não tem nada demais aí. Vamos criar uma outra pasta aqui, sempre eu faço isso aqui, né? Vou colocar aqui uma folder e vou colocar assim, loja online, né? Underscore online, pode ser. Esta pasta aqui, dentro dela, eu vou criar uma outra pasta aqui que a gente já abre tudo lá no nosso Visual Studio Code, né? Então aqui eu vou colocar uma como API, que vai ser a nossa API, vou colocar uma outra aqui como nosso client, tá? Desta forma aí. Ok, se eu retroceder aqui, temos a nossa pasta, vou vir aqui e vou abrir com o Visual Studio Code. Bom, então a gente já tem essa estrutura de pasta aqui para a gente poder trabalhar. Bom, pessoal, eu já adiantei aqui porque vai instalar algumas dependências aqui e tudo mais, mas eu vou explicar aqui para vocês. Bom, como a gente tem a nossa client e a nossa API, presta atenção aqui, tá, pessoal, para você não fazer errado. Eu já deixei aqui no GitHub para vocês o nosso packet JSON e a public e a source code, porque tem muita gente aí que essa estrutura aqui já faz errado aí na hora de instalar os nossos pacotes aqui, né, tudo aqui, as nossas dependências, então fica mais fácil. E vem aí, copia esta pasta, né, este link aqui do nosso GitHub, e vamos fazer o seguinte, eu já vou sair aqui, que eu não vou precisar vir aqui agora, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o logout, e vou sair daqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Vocês vão fazer o seguinte. Vai vir aqui, vai entrar dentro da pasta. Então cd client desta forma, certo? Entra dentro dela aí, vai estar desta forma, tá, pessoal? Cuidado com isso aí.
vai lá e pega aquele link que a gente pegou, né? E vamos fazer o seguinte, que git clone, dá um espaço, Ctrl V, espaço e ponto aí. Desta forma aí. Você dá um enter aí, ele vai copiar todos aqueles arquivos que tá lá e vai colocar aqui dentro da nossa pasta. Cuidado, entra dentro da pasta client. Se você estiver mais pasta aqui, navega até na nossa pasta, tá? Na client ali, né? Digita o comando, ele vai copiar a nossa pasta public e a nossa source code com o nosso instalando aqui as dependências para a gente e tudo mais aí. Depois de ter feito isso aí, eu não vou fazer isso aqui, tá beleza? Vai cair na mesma pasta aqui, né? A nossa client, e vocês só vão colocar aqui o comando yarn, desta forma aí, para ele instalar o nosso yarn, tá? E a gente vai trabalhar com ele. Ou se você quiser usar o npm, também fica à vontade. Mas eu sugiro que você siga este espaço, ok? Beleza. Tendo isso aí, a nossa estrutura, observe que ele instalou aqui os nossos modules e tudo mais, ok? Bom, bacana. Em seguida, tendo tudo pronto aí, vamos simplesmente instalar, né? Então, vou pedir aqui o yarn, né? Que a gente acabou de instalar, né, pessoal? Add, desta forma aí. E vamos pegar aqui o nosso React o que? Traço router, desta forma aí, traço, dá um enter aí, ele vai instalar. Isso aqui já vai ser um pouquinho mais rápido aí, não vai demorar muito, mas eu vou dar uma pausa e retorno. A gente retornar aqui, tá instalado aí, perfeito. A gente expandindo aqui, a gente já tem a nossa app.js, né, com o nome Hello World aqui. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, vamos digitar aqui no Google mesmo, vamos colocar aqui React, né, router.com, vamos vir aqui, vamos pegar este aqui, né, ok. Aqui temos aqui, se a gente vir aqui em tutorial, aqui a gente tem tudo aqui, né? Ele traz aqui, ó, o import. Então, vamos importar isso daqui, ó, que é o nosso router provider e o create browser router. Ok, vamos pegar isso daqui, pegar tudo aqui, ó, contra o C, retornamos aqui e contra o V, mais prático, ok. Bom, vamos retroceder aqui, vamos criar o nosso router, vamos aqui, contra o V, ok. Então, o nosso router pode ser o path, deixa desta forma, o element, a gente vai chamar por enquanto o home, né, só que eu vou mudar isso aqui para um span, tá, pessoal? Fica melhor desta forma. Aqui não precisa disso aqui. E aqui a gente vai chamar a nossa home, por exemplo, né? Ok, beleza. Então pode ser desta forma aí. Eu vou fazer o seguinte, vou copiar isto aqui, né? Podemos copiar e vou dar um Ctrl C. A gente pode criar mais rotas aqui dentro, desta forma aí. Ok, perfeito. Então a gente tem uma home, a gente pode ter uma como produtos, né? Isto. A gente pode ter uma como categoria, né? Então, categorias, né? Ou categoria. É isso aí. A gente podia fazer o seguinte. Categoria, Ctrl X, Ctrl V, e eu vou colocar esta aqui como produtos, né? A sequência aí fica conforme queira, né? Então deixa o home, categoria, produtos, e aqui a gente pode deixar o seguinte, ou seja, pode ser categoria e pode ser produto, né? Isso aqui já não vou colocar agora, só vou deixar essas daqui mesmo, ok? Bacana. Se quiser fazer desta forma, como aqui a gente está em um array, vou fazer o seguinte, aqui fechou aqui, presta atenção nisso aí, fechou aqui, vou dar espaço assim para não ficar muito colado, ok?
Aqui então a gente vai chamar as nossas URLs. E aqui, como aqui a gente está fechando, eu posso fazer o seguinte, fechei esta daqui. Ok, então aqui pode deixar sem assim, tá pessoal? Mas é legal também que faça isso aí. Então, a home vai chamar a home, né? Então, a categoria, a gente vai jogar ela lá para a categoria, né? Por isso a gente vai colocar products, a barra, né? E a gente vai pelo ID, né? Então, pegamos desta forma. A mesma coisa a gente faz para o nosso produto, né? Então, aqui dentro eu vou simplesmente colocar products, não é isso? E aqui dentro a gente vai simplesmente chamar pelo ID, né? No caso aí, seria bom, como a categoria a gente vai ter vários produtos, então pode deixar products, presta atenção nisso aí. Como aqui vai ser produto, não é isto? A gente pode fazer o seguinte, a gente só pode deixar aqui como product, porque a gente já tem um arquivo que depois a gente vai criar com isso aí, né? Então, para que não fica bagunçado isso aí, deixa desta forma, beleza? Ok, bacana. E aqui, por aí, a gente começa a estruturar a nossa single page, né? Ok, creio que dá para testar, não é isso? Faça certeza que você tá com a sua pasta, pessoal, tá dentro da pasta e coloca aqui simplesmente on start, né, para fazer o start da nossa aplicação. Então ele vai fazer o start aí. Se a gente vir cá, vamos aqui, ele já até abriu ali por trás Hello World. Vou fechar isso aqui que a gente não tem necessidade e tá aí já. Ok, bom. Agora, se observar também, ele não está puxando a raiz, né? Porque a raiz é a nossa home, não é isso? Por quê? Porque a gente esqueceu também de chamar o nosso router, né? Neste caso aí, a gente já tinha lá, né? A gente poderia ter copiado também. Mas isso aí não faz diferença nenhuma. Então, vamos chamar o nosso router, né? Provider. E passamos aqui o nosso router. O router, qual é? O nosso router. Ok, fechamos aqui desta forma. Ele abriu ali, mas não tem problema, certo? E fechamos desta forma aqui. Presta atenção, tá, pessoal? Fazendo com bastante cuidado aqui o início, para que vocês peguem isso aí. Se a gente voltar cá, e já temos ali, ó, categoria, ele buscou a categoria, né? Se trazer aqui, vamos pegar aqui produto só, que vai trazer o nosso produto. Isso aí tá puxando bacana. É isso aí que a gente precisa. Perfeito, ok. Se a gente vir aqui, já dá para criar nossas páginas, né? Então, dentro de source aqui, tá, pessoal? New folder. Vamos colocar a primeira como página, né? Que são as pages. Então, vou deixar desta forma, pages, né? Cuidado com isso daí, que é pasta, tá, pessoal? Certo? Então, presta atenção. As nossas páginas tá dentro de source, tá, pessoal? Dentro de source agora, vamos aqui, new folder. A gente vai ter a nossa home, não é isso? Então vamos colocar, podemos colocar desta forma para ficar melhor. Home, a pages aqui pode deixar desta forma, dentro aqui de pages ainda, tá? Cuidado com isso aí, não selecione aqui, e sim pages, cuidado com a estrutura de pasta. A gente vai ter outra para produtos, né? Ou products, com letra maiúscula também, então vamos colocar assim, product, e temos a products, né? Então, dentro de pages novamente aqui, cuidado com isso aí, vamos aqui, new folder, e vamos colocar a nossa products, né? A gente colocou produto e products, ok, então fica esta estrutura aqui, beleza? Ok. Na mesma sequência, então a gente só cria os nossos componentes agora, né? Então, vamos aqui, new file, e vamos colocar, por exemplo, maiúsculo também, né? Conforme a gente colocou ali, ponto J, desta forma aqui, SX, tá, pessoal? Ok, perfeito, mesma coisa, produto, new file, vamos colocar, né? A gente colocou product, né? Então, maiúsculo. Na mesma sequência, vamos aqui, new file,
products. Ponto. Então, tudo criado. Aí, se a gente vir aqui criar a nossa função já, né? Então, vamos aqui. Olha, observe ali, que se eu escolher aqui, ele já cria tudo aí para a gente. Se quiser copiar, copia. Ou se não, se quiser só, vou colocar mais abaixo. Não é isto? Criamos aqui. Criamos aqui. E pronto aí. Se quiser colocar um pouquinho... Opa! Ctrl Z. Se quiser colocar um pouquinho abaixo, fica à vontade. Aqui também. Esta questão de organização. Aqui, cá em cima. E por aí vai, ok? Então, aqui, produtos. Vamos colocar desta forma, só para a gente ter lá. E aqui, produto. Aqui, produto. Se a gente retornar cá e chamar os nossos componentes, né? No lugar, né? Então, aqui, como é home, se a gente vir aqui, né? Só chamar o nosso componente. Vamos ver se ele vai puxar. Puxou ali. Então, o nosso componente home tá aí. Ele fez uma bagunça aqui, mas depois a gente organiza aquilo ali. A gente vai ter também o do produto, né? Isso, então vamos pegar aqui. Vamos colocar o nosso produto. Vamos ver se ele vai puxar. Maiúsculo desta forma. Tá ali, nosso product. No caso, products, não é isso? Ok? Aqui a gente tem o nosso produto. Maravilha, ele põe aqui em cima pra gente e tá aí. Ok. Podemos criar o nosso navbar e o nosso footer já de uma vez, né? Então podemos colocar o seguinte, nossos componentes, né? Então vou pôr assim, componente. Dentro de componentes, cuidado com isso aí, tá, pessoal? New folder, a gente vai ter o nosso rodapé, não é isso? Mas pode colocar footer se quiser. E também a gente vai ter dentro de componente ainda, a gente vai colocar outra para o nosso navbar, não é isso? Então, podemos colocar navbar, B maiúsculo, não, pode deixar assim, minúsculo, ok. Opa, o que que deu aqui? Não, eu coloquei isso errado aqui, né? O que eu fiz aqui? Não, dentro de componente o nosso footer. Isso aqui tá aqui por quê? Porque eu fiz errado, né? Eu peguei o que ali, nem lembro mais. Mas vamos aqui, né? Temos o footer, dentro de navbar ainda, new folder, e vamos colocar esta folder de navbar. Ok, agora sim. Então temos os componentes, footer, navbar, tá, pessoal? Cuidado com isso aí. Na mesma sequência, vamos aqui, o nosso arquivo. Este arquivo aí vai ser o nosso footer.jsx, não é isso? Ok. Na mesma sequência, navbar, vamos colocar aí navbar, ponto, mesma coisa, a nossa RAFS, tá, pessoal? Que são as nossas funções componentes, o array, tá? Então, criamos aí para o nosso navbar e temos o nosso footer, né? Então, vamos lá, nosso footer, pronto. Bacana, né? Então vamos fazer assim. Não, aqui só copiar isso daqui para a gente poder criar o nosso componente, né? Então vamos voltar aqui, cá no nosso app. Vamos fazer o seguinte, aqui eu já vou importar o nosso outlet, tá, pessoal? Desta forma aí. Por quê? Porque a gente pode trabalhar com as páginas, ok? E vocês vão entender mais à frente. Bom, vamos aqui, vou dar um Ctrl V e vamos fazer o seguinte. Então, aqui eu vou passar, aqui já tá aqui também, então const não vai ser footer e a gente pode chamar de layout, né, que vai ser o layout da nossa página, né, isso aí também vocês vão pegar mais à frente, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar o que? Uma div. Nessa div aqui, a gente pode colocar um class name nela para a gente poder trabalhar. Depois vou deixar como app. E aqui a gente vai trazer os nossos componentes, né? Os nossos componentes são quais? Simplesmente o que a gente acabou de fazer agora, né? Observe que a gente tem tudo isso aqui. Por quê? Porque a gente vai chamar o nosso outlet. O outlet aqui, ele permite que a gente faça o seguinte. Observe isso aqui, ó. Presta atenção
Vou deletar isso tudo aqui e podemos fazer o seguinte. Deixa que por enquanto eu preciso chamar os nossos componentes aqui primeiro, né? Então a gente tem o nosso componente, o que? A gente tem o nosso navbar, não é isso que a gente acabou de criar? Cadê ele? Tá aqui. Vamos fazer desta forma. Ok? A gente também tem o nosso outlet, né? Então vamos pegar ele também, ok? Vamos pegar ele aqui. Isto, a gente também tem o nosso componente, o nosso footer, né? Então temos o nosso footer, isso aí, beleza. Agora, pode dar uma indentada para ficar melhor assim, tá? Aí fica do gosto de cada um. Ok, perfeito. Então, temos aí. Agora, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplesmente criar um tilde, né? A gente cria... Vamos aqui. O elemento agora, a gente vai passar o que? Home? Não, o nosso layout, não é isso? Ok, bacana. E agora, na sequência, eu posso criar um layout filho para a gente poder manipular a nossa home, beleza? Entendido aí? Então vamos pôr aqui um child, né? Vamos criar um child e aqui a gente vai fazer o seguinte. Bom, a gente pode colocar o path dele, tá? Vamos fazer desta forma aqui. O path vai receber o que? O nosso home, não é isso? Ok. Então, praticamente isto aqui já está referenciado. O element agora, vamos fazer o seguinte. O element vai receber o que? 2 pontos, não é isso? E a gente precisa do nosso home, ok? Ok, beleza aí. Referenciado aí, bacana. Aqui também tem uma vírgula, por estar dando erro ali. E aqui a gente também já pode bater uma para a gente copiar. Ok, beleza. Eis a questão. Então a gente já tem a gente já está chamando o nosso layout, né? O nosso componente. Criamos um child aqui, né? Um filho, um layout filho. Para a gente chamar a nossa home. E por aí vai, tá? Então, bacana. A gente pode fazer o seguinte, contra o C. Então, vírgula, contra o V, pode dar espaço se quiser, vírgula aqui, contra o V. E como a gente tem lá, né, então posso bater aqui vírgula, vírgula aqui também, para não perder o costume, fechou ali. A gente tem um home, né? O próximo, a gente tem os nossos produtos, né? Então podemos colocar desta forma, vamos colocar aqui products, barra, UID, não é isso? Ok, bom. Aqui é barra desta forma aí, ok. Bom, referenciado, a gente não pode esquecer de chamar o nosso componente, né, pessoal? Qual é o nosso product, né? No caso aí, ok. Na mesma sequência, a gente tem o nosso produto, né? Então, product. A gente vai chamar o ID também, não é isso? Tem que passar o nosso ID, ok. E aqui chamamos o nosso componente product, não é isso? Ok. Isso aí, podemos trabalhar a nossa navbar já, né? Para a gente poder ter lá na nossa, no cabeçalho lá, a nossa navbar, para a gente poder começar a manipular aquilo por lá, né? Ok, então nossos componentes home, product e produto. Products, né? Produtos, produtos e a home já está refletindo lá para a gente. Ok, bom, para isso aí a gente pode, eu não queria parar esse servidor, eu vou criar outro terminal aqui, vou espalhar ele aqui e vamos entrar aqui dentro do nosso client, tá, pessoal? Tem que estar dentro do client, cuidado com isso aí. Vamos colocar aqui um yarn, ou seja, yarn. Vamos adicionar o SAS desta forma aí. Ele vai instalar aí pra gente. E vamos fazer o seguinte. Se a gente vir cá na nossa navbar, a gente poderia fechar tudo isso aqui, né? Vamos ir fechando aqui. Se a gente vir aqui fechar tudo aqui, vamos aqui na nossa navbar, ok? Já instalado aí, posso fechar aqui, ok? Beleza? Bom, então a nossa navbar... vamos fazer o seguinte. Então a gente pode colocar uma classe para ela, né? Então class name vai ser navbar mesmo, né? Isso, ok. Navbar, ok.
Bom, dentro dessa navbar, a gente vai fazer o seguinte. A gente pode colocar aqui alguns aqui para a gente ter lá no cabeçalho. Por exemplo, a gente vai ter produto, vai ter categoria e por aí vai, né? A gente tem que fazer login também, logout, usuário e tudo mais. Cadastro, podemos chamar tudo lá na nossa navbar. Então, eu vou colocar aqui uma ponto left. Vamos fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, vamos abaixo, Ctrl V, V. O que mais que a gente pode ter muitas coisas lá, né? Bom, eu vou deixar uma como left, uma como center, né? Para ter os itens no centro e uma na right. Ok. Isso aqui por enquanto eu posso tirar, né? Ok. A nossa div fecha por aqui, ok. Neste caso aqui, vamos fazer o seguinte. A gente pode criar uma wrapper. Por quê? Porque a gente vai ter lá, né, a nossa logo lá em cima também. Então fica melhor desta forma. Ok, Ctrl V. Perfeito. O que a gente precisa também é de ícones, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu poderia ter deixado aqui, né, cd client novamente. Se a gente vir aqui, coloca no Google aí Material Icons, você vai cair por aqui afora. Aqui a gente tem a nossa instalação, né? A gente precisa instalar. Como eu estou usando o Yearn, né? Então vou dar um copy aqui. Vamos retornar cá. Vamos aqui, Ctrl V. Vamos instalar. Enquanto instala aí, a gente vai retornar aqui e vamos fazer o seguinte. Vou precisar disto aqui, Ctrl o C, o nosso packet, né? Dependents. Vamos fazer o seguinte, vamos retornar aqui e assim que ele instalar aqui, eu retorno. Já instalado, vamos aqui, Yearn, né? Vamos instalar a outra, Add espaço, Ctrl V, que é o segundo que a gente copiou, instalando aí. Já instalado aqui, eu já vou fechar aqui, isso, beleza. E aqui agora a gente precisa fazer o import dos nossos ícones, né? Vou mostrar aqui, pessoal. Se você vir aqui, né, na busca aqui dos nossos ícones, colocar aqui, por exemplo, cart, vai trazer carrinho. Se você colocar o que? Product, por exemplo, vai trazer produtos, não é isso? Se você colocar aqui, por exemplo, arrow, que são setas, e por aí vai, tá? O que você vai fazer é simplesmente escolher o que você quiser, vem aqui e copia este import aqui, tá? Então, copie de cada um que você queira. E aqui eu já tenho já, e vou fazer o seguinte. Vou vir aqui abaixo, Ctrl V. Eu vou usar estes daqui. Por enquanto, esse daqui eu não preciso. Eu guardo de outros projetos que a gente trabalha. E tá aí. Bom, vamos colocar alguns ícones também de imagem que eu preciso aqui dentro de Public. Vamos aqui, New. Vou em Folder, vou colocar IMG, que a gente vai colocar o modo lá de dinheiro, né? Para a gente pagar em dólar, ou real, ou outra moeda que seja. Vai ficar lá no cabeçalho, na nossa navbar, né? Então podemos fazer isso aí. Vou caçar duas imagens aqui e vou trazer aqui. Então, podemos colocar ela aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma div aqui como item. Então, eu vou pôr assim, ponto item. E vamos fazer o seguinte, esta item, a gente vai trazer o que? A gente vai trazer a nossa imagem, né? Então, vamos colocar aqui img, vamos passar a referência dela, vai estar no source code, então vai ser igual. Colocamos aqui a nossa imagem, a gente tem a nossa pasta img, lá dentro a gente tem a nossa pasta, o nosso ícone eu coloquei gin.png desta forma, e aqui a gente pode colocar um auth, né? Este auth a gente não precisa colocar nada por enquanto, e vou fechar esta div aqui desta forma, ou seja, a nossa tag image, né? Logo abaixo eu posso pegar o meu componente, né? Que é o nosso, este aqui, ó, Keyboard Arrow Down Icon, né? Ok, posso fechar ele aqui também.
Podemos copiar aqui, vir abaixo, vamos criar outra aqui. Este aqui vai ser item mesmo, e isso aqui a gente não precisa de imagem, né? A gente pode fazer o seguinte: não precisamos de imagem, mas precisamos de um título lá, né? Para nossa moeda. Então, o que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte: eu vou colocar um spam, no meu caso aqui, eu vou colocar a minha moeda. Ok, bacana. Eu vim aqui criar outro, Ctrl o C, vamos abaixo, Ctrl V. Aqui eu não vou precisar nada disso, vai ser item mesmo. A gente podemos importar o nosso link também, né? Então vou colocar aqui o nosso link, vamos pegar o link. Este link a gente vai jogar para onde, né? Link to, desta forma aí, e vamos passar o seguinte. Eis a questão, né? A gente ainda não importou, mas vamos fazer o seguinte: a gente vai jogar ele lá para nossos produtos, né? Então a gente colocou nossos produtos, como tem o nosso link, na verdade tá products, né? /1, porque ele vai pelo ID. E aqui eu simplesmente vou fazer o seguinte: vamos colocar aqui mulheres, né? Que vai ser a seção seção feminina, né? Então vou colocar assim, feminino. Pode ser desta forma aí. Ctrl o C, vamos aqui assim, já importou aí, ok, beleza. Só que tá errado, isso daqui não é desta forma, e sim a gente vai pegar o nosso React traço, né? Os nossos routers, vamos pegar, deixa eu pagar isso daqui, traço down, ok, perfeito, né? Então Ctrl o C, vamos abaixo, podemos colocar uma agora para masculino, então masculino. A gente pode colocar uma também para crianças, né? Seção para crianças, né? Então, crianças. Vamos colocar aqui como tem 3. Vou pôr assim, 2, 3 e 2 e 1. Ok, só para a gente testar. Depois a gente vai coisar tudo isso aqui, tá, pessoal? Então, vou fazer assim, dar um tab por aqui afora. Poderia ter pegado esta daqui, ok? Bom, vamos colocar um título lá, né? Ou seja, uma logo lá no centro agora, né? Então, pulamos para debaixo e aqui a gente já pode colocar também o link, né? Para a gente poder, quando clicar, ir para a home page, não é isso? No caso, então, link to, vamos colocar, vai ser igual, a gente coloca para principal, né, que é a nossa home, e aqui a gente pode colocar assim, loja online, ok, né? Vamos dar um Ctrl C. Agora a gente pode implementar a nossa direita, lá onde é que vai ficar carrinho e tudo mais, não é isso? Então eu vou dar uma indentada mais ou menos assim, Ctrl V, V. E aqui a gente pode colocar bastante coisa aqui, né? Ok. Então, podemos fazer o seguinte. Vou pegar isso aqui. Isso, bacana. Ok, então a gente tem a nossa loja, né? A primeira lá que vai para coisa, né? A gente pode ter, né? O nosso página, por exemplo, home. A gente pode ter mais o que? A gente pode ter o carrinho e tudo mais, né? Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, sobre, né? Sobre a loja ou coisa qualquer. A gente pode ter outra como... O que mais que a gente coloca? Contato, mais o que? Por exemplo, loja. Ou storage, né? Vamos deixar assim, loja mesmo, tanto faz. Aqui a gente já não precisa mais disso daqui. Tá perfeito aí. Vamos aqui, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vamos fazer aqui já o nosso export. Vamos fazer o export de quê? Do nosso default o que? Novibor. Bacana aí.
vamos fazer o seguinte, vamos criar outra div aqui para a gente trazer os nossos ícones, né, que a gente vai ter lá em cima. Então, ponto icons, eu vou colocar desta forma, ou icons, desta forma aí, ok. Bom, dentro dela a gente pode trazer os nossos componentes, né, que são os nossos títulos. A gente tem lá o nosso search, não é isso? Cadê ele? Vamos pegar, vou pegar ele, vou escrever da forma correta. Tem o nosso search, tá aqui, né, o nosso search icon, fechamos ele aqui. Ok, a gente pode trazer o nosso personal também, né, que a gente tem lá. Personal icon, vamos verificar. Temos o nosso favorites também. Vamos criar outra div para o carrinho, né? Bom, então podemos colocar cart icon. Vamos colocar este I maiúsculo para ficar mais elegante. E aqui a gente pode colocar, né? A gente tem o nosso shopping. Tem o nosso shopping. É este aqui, ó, shopping cart, ok, fechamos ele aqui. E temos também o label lá, né? No label a gente pode colocar um spam. Então este spam, já vou fechar ele já de uma vez. Este spam a gente vai inicializar ele como 0, né? Já podemos estilizar dentro da nossa navbar. Vamos aqui, new file. Vou colocar também navbar desta forma, .css desta forma. E aqui o nosso navbar. Vamos começar pelo nosso navbar. O que a gente tem aqui? Vamos aqui, né? Temos a nossa navbar, Ctrl C, Ctrl V. Vamos fazer o tag dela. Opa, estava selecionada, não tem problema. Então, a gente tem o nosso navbar, não é isso? Ok, vamos pedir para ela. Para começar, vamos fazer o seguinte. Um height, né? A gente precisa de um height primeiro. Este height pode ser o que? Uns 80 pixels. Também não pode ser muito grande, né, pessoal? Ok, agora a gente tem o nosso wrapper, né? Então, vou dar um Ctrl C aqui. Vamos abaixo. Ctrl V, e lá a gente tem o nosso wrapper, desta forma aí. Este nosso wrapper pode ter, por exemplo, vamos começar pelo padding, para ele não ficar muito ligado lá em cima, 10 pixels por 30 pixels, vai ficar bom. O que mais a gente precisa? A gente precisa de um display. Esse display a gente pode colocar flex, lógico. O que mais que a gente precisa? A gente pode pedir um justify content space between, que aí ele fica com espaço entre eles, né? Ok, neste wrap agora a gente também tem lá a nossa div left, né? Então vamos pôr aqui a nossa div left vai receber o que? Esta left vai ter um display flex, ok. Mas o que a gente pode pegar para ela? Um align, o items, vamos colocar center. Mas o que a gente precisa? Um gap, né? Que é uma abertura de 25 pixels. Ok, mas o que a gente tem lá? A gente tem uma no center também. Ctrl C, Ctrl V. A gente tem uma div lá no center. Esta div no center, ela vai receber o que? Eis a questão, né? A gente pode tagar. A gente pode tagar essa à direita também, né? Porque a gente tem uma left wrap, aqui a navbar, e a gente já pode jogá-la aqui. Então essa no center, como ela é no center, eu posso fechar ela aqui e vamos pegar a nossa direita. Então a nossa right vai receber o que? Eu esqueci de tagar ela aqui também. Vamos pôr um ponto aí. Aqui, abre aqui e ela pega aqui. Então, a gente pode deixar desta forma, né? Display flex, align no center e aqui o gap, ok. Bom, bacana. A gente também tem o item, né? Que a gente está esquecendo. Este item a gente pode colocar no wrap, né? Porque ele está lá no item, né? Que é os nossos
ícones, não é isso? Então, este item, vamos tagar ele aqui. Vamos colocar o nosso item. Vamos colocar ele, por exemplo, o que? Um display, não é isso? Flex, pode ser. E também, o que a gente pode pôr? Align itens no center. Ok. Vamos retornar aqui, vamos fazer o import do nosso CSS. Então, import, o que? Tá onde? Tá lá no nosso ponto, né? Lá a gente tem a nossa nave bar, isto mesmo, em maiúsculo, tá, pessoal? Ponto CSS, CSS, ponto e vírgula. Beleza, então o nosso import, então eu vou passar aqui daqui de cima, então a gente fez os imposts aqui, né, pessoal, a gente criou a nossa nave, criamos os nossos links aqui, aqui e fechamos aqui, ok, beleza, o CSS ficou desta forma, né, então aqui o wrap, o item, left, center e a nossa right, ok, bom. Eis o seguinte, a gente precisa também fazer o seguinte, vamos linkar na nossa app, tá vendo nossa app aqui? Vamos aqui, vamos new botão, vamos aqui, não, aqui, né? Vamos fazer o seguinte, que está dentro da nossa app, né? Ou dentro da nossa source code, observe isso aí. Vamos criar aqui um CSS para ela também, então vamos colocar app SCSS também. E aqui a gente vai fazer o seguinte, simplesmente fazer o tag, né? Então, o app, nós vamos pedir aqui para ele que a gente precisa criar, na verdade, depois usar lá nos nossos links. Como vai ser link, a gente pode colocar ele assim, ó, ponto link, né? Que tem tudo a ver. Então, para ele, a gente vai colocar um cola inherit. A gente vai colocar um text decoration, vamos pôr none, né, para ele não ficar com aquelas sombra azul e os riscos azul, né? Ok. Então, se observar, a gente tem aqui o nosso link, né? Ctrl C. Se a gente voltar cá para o nosso... então, vamos fazer o seguinte, import, né, o que? O nosso app, né, ponto app, ponto... CSS, ok, 2 pontos, ok, bacana aí. Então agora a gente já dá para usar ele aqui, né? Então se a gente vir aqui, aonde a gente tem link aqui, quer ver, ó, tudo aqui tem link que a gente colocou, não tem, ó? Aqui, cadê? Vamos aqui. Ó, aqui tem link, né? Então vamos voltar aqui, onde é que tiver link, né? Vamos fazer o seguinte, aqui começa, né? Então já vou pegar daqui, Alt pressionado, aqui, e aqui também, link, e é só, né? Então a gente vai dar um espaço e vamos colocar um class name, vai ser igual, e vamos colocar link, não é isso? Ok. Retornando para cá, vou fechar tudo aqui. Close all. Ok. Vamos aqui no nosso no nosso CSS novamente e vamos tagar o nosso ícone do nosso carrinho, né? Então a gente colocou ponto icons, se eu não me engano. Se der bode depois a gente verifica isso aí. E ele vai receber um display, vamos pôr um display, claro, né, de flex. Vamos colocar mais o que? A gente pode colocar um gap, né, para ele poder ficar com um espaçozinho entre os coisas, né, os objetos, ponto, pixels, 15 pixels. Vamos colocar mais o que? Color, a gente pode colocar o color, a gente pode deixar ele como preto, mas ele já tá lá preto, né? Mas só aquele pretão, vamos destacar ele um pouquinho, vamos colocar ele um cinza, que é gray, desta forma. Isso aí tá bacana, daquela forma, então vai ficar um pouco claro, né? E o cursor, vamos colocar o cursor como pointer, né? Pointer, para ele poder marcar lá pra gente.
a gente já tem o nosso spam também, né? A gente tem um spam dentro do nosso carrinho, né? Então, por assim, ponto, a gente colocou cart icon. Este cart icon é o nosso label lá em cima, né? Então, a gente tem o spam que está trazendo ele. Vamos pensar aqui, este spam, então, vamos pegar para ele, a gente precisa de um font size, né? Então, vamos colocar um font size, vamos colocar, o que? 12 pixels, mais o que? A gente vai colocar um width para ele de, o que? Uns 20 pixels. Que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar um height também, né? Então, este height vai receber o que? Uns 20 pixels também. O que mais que a gente pode colocar? Um radius, né? Vamos colocar aqui um border radius. Vamos colocar 50%. O que mais que a gente pode pôr? A gente pode colocar o background dele, né? O background color. A gente pode colocar o que? Um yellow. Vamos colocar um yellow desta forma aí. O que mais que a gente precisa colocar? A cor, a gente vai colocar, vamos colocar um red por aí afora, vermelho, ok, tá bom aí. Só que isso aqui também, deixa eu dar uma indentada aqui, isso aqui também, a gente está no nosso ícone aqui ainda, né? Então, Ctrl o V por aqui, ok, deixa eu só organizar. Bom, o que a gente pode fazer também é colocar este coisa, né? Para a gente, a position dele, vamos colocar position, não, position, eu vou colocar aqui relative, isso aí. É para a gente poder trabalhar este spam aqui, né? Para ele ficar bem lá no nosso carrinho. Ok, então aqui agora eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar um position. Este position aqui, neste caso aqui, que é do nosso spam, eu vou colocar ele como absolute, ok? O que mais a gente pode colocar? A gente pode colocar um topo nele, vamos colocar um topo de, o que? Uns 10 pixels? Não, vamos colocar menos 10 pixels que ele vai ficar centralizado. A gente precisa também de um right, né? Para ele poder jogar bem no cantinho direito do nosso carrinho, né? Então também vou colocar uns menos 10 pixels. Creio que vai ficar legal. Eis a questão. Um display flex. Vamos colocar desta forma. O que mais que a gente pode colocar? Align items. Vamos colocar center. Que mais? Podemos colocar também um justify, esse justify content, vamos colocar no center também, ok. Então, aqui eu acho que está tudo pronto. Vamos no nosso footer, vamos mexer com o nosso footer, que depois a gente testa tudo de uma vez. Se der algum erro, a gente vem e verifica isso aí, né? Ok, então essa div footer, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar um class name para ela. Este class name para ela vai ser footer mesmo, né? Ok, dentro deste footer a gente vai fazer o seguinte, vamos criar outra aqui, eu vou colocar uma como ponto top por aí afora, né? Que vai ficar legal. Esta top a gente vai fazer o seguinte, a gente pode criar aqui uma de item também, né? Então vamos pôr assim, ó, ponto item, e dentro desta ponto item a gente vai colocar algumas coisas, né? Então vamos pôr assim, vamos criar aqui um height 1, um H1. Bom, dentro deste H1 a gente pode colocar muitas coisas, né? Então a gente pode colocar assim, por exemplo, categorias, né? Que vai ter nossas categorias. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um spam e a gente só copia, né? Então este spam vai receber aqui, por exemplo, a gente colocou feminino, né? Ok, então feminino já temos aí, Ctrl o C, vou abaixo, Ctrl V, Ctrl V. A gente tem feminino, né? Isto,
Ok, a gente tem categoria feminino. Vamos colocar aqui a nossa masculino. Depois de masculino a gente pode ter, por exemplo, sapatos, né? Depois de sapato a gente pode ter aqui uma como acessórios, né? E agora que eu não lembro como que escreve acessórios, se eu não me engano é assim, AC. Como vocês sabem, eu já tenho palavras que eu não sei mais escrever em português, tá, pessoal? Se você segue o canal, já sabe que eu moro muito tempo fora do Brasil. Ok, a gente pode colocar assim, que produtos novos, né? E que mais que a gente pode colocar? Ok, bacana, a gente pode colocar outra seção, né? Por exemplo, o que que a gente põe aqui? Vamos pôr uma div assim de itens, né? Então, mais uma div de itens. E essa div de itens, vamos fazer o seguinte, Ctrl o C, vou abaixo, Ctrl V, V. A gente pode colocar muita informação no rodapé, né? Que fica bacana, então, Ctrl V aqui. Ok, bom, já vamos criar outra seção aqui também, que a gente pode colocar todos os nossos modos de pagamento no rodapé, ok? Aqui a gente pode fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, e aqui nesta seção eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl V aqui, ok? Então a gente tem outra seção aqui para a gente colocar, né? Por enquanto eu vou deixar desta forma aqui mesmo, né? Não faz sentido mexer aqui agora. Logo abaixo a gente pode colocar sobre nós, né? Então eu vou pegar isso aqui, Ctrl C, vou vir abaixo, Ctrl V. Então sobre nós, né? Vou colocar aqui no H1, vamos pôr assim, sobre o que? Traço nós, não é isso? Ok. E aqui a gente pode colocar um monte de coisa assim, né? Vamos fazer desta forma. Vamos colocar aqui contra o C. Vou abaixo. Ctrl V e V. Bom, vou fechar aqui um pouco. E agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu puxar esse span à frente. Vou copiar isto aqui. Então, contra o C. Vou aqui abaixo, vou apagar isso tudo aqui, porque eu não vou precisar. Só mais uma que tá bom, que vai ser o nosso, por exemplo, podemos colocar contato, né? Este contato aqui a gente vai colocar, por exemplo, números aqui, né? Ok, desta forma. Depois a gente organiza isso. Esta classe deste coisa aqui, eu vou mudar ele para button, né? Ok. Para não perder o costume, ok? E vamos aqui, export, vamos exportar. Default, não é isto? E passamos aqui o nosso footer, ok? Ponto e vírgula. Aqui agora a gente já pode estilizar o nosso footer bem lá embaixo, né? Então eu vou colocar aqui uma ponto left. Nesta ponto left vamos colocar, por exemplo, que a gente coloca um span, né? Então vamos colocar um span de copyright, não é isso? Este span, então, a gente vai trazer a nossa logo, né? Vou colocar aqui só logo para a gente poder... Só que a gente vai precisar de estilizar isso aqui, né? Então, esta classe name para ele, a gente coloca logo. E aqui eu vou colocar, por exemplo, loja online, certo? Ok, a gente pode fazer outra agora para a gente colocar, ok, vamos pôr aqui o spam. Vamos colocar este aqui para o nosso, copyright, né? O nosso copyright vai ficar desta forma aí. A classe name dele, vamos colocar a classe name, a gente pode colocar copyright mesmo. Ok, então, aqui eu coloquei aqui desta forma, só que não precisa deste parágrafo aqui. Eu vou tirar este parágrafo, ok.
Então aqui depois a gente vai colocar qualquer coisa aqui. Vamos arrumar isso aí depois. O que a gente pode colocar aqui é, por exemplo, 2023, sangiorgio, vba@gmail.com. Ok. Na mesma sequência, vamos aqui criar uma ponto right. E esta ponto right, a gente vai trazer a nossa imagem, né? Então, img, que a gente tem lá em cima, tá, pessoal? Lembra disso aí que eu falei? O source code dela vai ser o quê? A gente vai entrar lá dentro da nossa img, a nossa pasta. Lá dentro a gente tem uma imagem com o quê? Tá ali, ó, stripe, né? Então, vou pôr aqui stripe.png, não é isso? PNG, ok. Bacana. Se quiser colocar um alternative para ele aqui, pode colocar, mas no caso vou deixar desta forma e tá aí, ok. Vamos vir aqui já criar um style para ele, então vou colocar, por exemplo, footer.scss, ok. Vamos aqui pegar o nosso footer, vamos tagar ele. E o seguinte, só que a gente não importou também, né? Vamos importar aqui, então aqui em cima, vamos importar, import o que? O nosso, entra lá dentro temos nosso footer, né? Ponto scss, 2 pontos, ou seja, ponto e vírgula. Não esquecendo também que aqui, F maiúsculo, e aqui a gente está colocando tudo F maiúsculo. Vamos fazer assim também, né? Para ficar bacana. Ok. Footer. Bom, primeira coisa a gente precisa de imagem, né? Para não ficar agarrado lá no como é o rodapé, a gente tem que pôr imagem nele para ficar bem lá embaixo, né? Então vamos colocar, por exemplo, 100 pixels na direita, não é isso? Vamos colocar 200 pixels vamos por 20 pixels altura e 20 na esquerda, não, 200 na esquerda, não é isso? Ok, bom, temos a nossa topo que a gente colocou, por isso que eu coloquei assim para ficar legal. Que a gente já só lembrar de topo, né? Ali a nossa footer, aí tem o topo, depois tem a item, depois temos o nosso H1 e por aí vai, né? Então colocamos flex para ela, vamos colocar um gap também de o que? Uns 50 pixels, que vai ficar bom. Ok, a gente precisa agora de que? Nosso item, né? A gente tem lá a nossa ponto item, vamos colocar aqui, por exemplo, o que a gente coloca? Vamos colocar um flex, flex, vamos colocar de 1 por aí afora. O display, vamos colocar um display de flex, ok. O que mais que a gente pode colocar? Um flex traço direction, vamos colocar de column, para ficar em colunas, né? Que a gente tem 3 seções lá no rodapé. O gap, a gente pode colocar um gap de 10 pixels de cada um. O que mais que a gente pode pôr? A gente pode pôr um text traço align. Vamos colocar o que? Justify. Mas o que a gente pode colocar? Fonte size. Vamos colocar aí o que? Uns 14 pixels para ficar bacana. Bom, lá também a gente tem o nosso H1, não tem? Então já vamos tagar ele aqui de uma vez. Então a gente tem o nosso H1, vamos pedir ele, só que eu não ponto desta forma. Vamos pedir aqui. A gente pode pôr para ele, a gente pode pôr um font size. Só que este aqui, como ele é o H1, ele não precisa disso aqui. Ele é simplesmente um H1, né? Não é classe, não é nada. Então, vamos colocar um font size. Vamos colocar para ele 18 pixels. O que mais que a gente pode pôr aqui? A gente pode pôr um font weight. Este font weight 500 por aí. Color, vamos deixar ele suave
Então vamos colocar um gray, né? Ok, perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos tagar o nosso, a gente tem lá o nosso bottom, né? Lembra que a gente, ó, cuidado, tá, pessoal? Se a gente vir cá, a gente tem o nosso, não, aqui é o que? Footer, ó, a gente tem o nosso item, a gente tem o nosso bottom, agora a gente já está trabalhando isso daqui, a gente vai trabalhar nossa logo, né? A gente vai trabalhar o nosso copyright, tá tudo aí, nossa imagem, então põe isso em cabeça, tá? Ok, bom, vamos pedir aqui para o nosso botão, né, que é o nosso, vamos pôr um display, vamos colocar um display flex. O que mais que a gente vai colocar? Podemos colocar um align items, podemos colocar center, lógico, né? O que mais? A gente pode colocar um justify content, vamos colocar ele no space between, opa, vamos colocar aqui space between, ok, não around e sim between. A gente pode colocar também uma margem, vamos pôr uma margem topo, não, né? Nem, ou seja, sim, porque vai pegar de cima para baixo, né? Então no topo a gente pode colocar uns 50 pixels por aí afora. Ok, deixa eu suspender aqui um pouquinho. Agora a gente tem lá a nossa left, né? Então temos a nossa left. Vamos fazer o seguinte: para left display, opa, epa, vamos pôr aqui display flex, ok. Que mais que a gente pode pôr? Align items, vamos pôr no center, opa, center. Ok, lógico, né? Isso. Agora temos uma logo lá também, então ponto logo. Esta logo, né? A gente vai colocar o que? A cor para ela. Vamos pôr um verde. Então vamos pôr um green desta forma. O que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar um fonte weight. Vamos colocar de bold para ela ficar bem visível, né? Que mais? Um fonte, opa, a gente pode colocar assim, ó, FZ, não é isso? Que ele já pega ali pra gente. Esse font size, vamos pôr uns 24 pixels. Que mais que a gente tem lá? A gente tem o nosso copyright, então ponto copyright. Vamos colocar o seguinte, lá a gente tem precisa de uma margem, esta margem 20 pixels. O que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar um fonte size, vamos pôr 12 pixels. O que mais? A gente pode colocar um color, o color a gente vai colocar um green também, mais um green mais, não, aí vai um gold por aí afora, ok. O que eu observo aqui é que a gente tem a nossa classe button, depois a gente tem o nosso a nossa left, né, o logo e a copyright tá dentro da left, né? Então Ctrl X e entra aqui desta forma aí. A não ser que a gente pegue um laranja bem mais escuro, né? Vamos pôr assim desta forma. Depois a gente vai conferir também. Agora a gente tem a nossa right, né? Vamos pôr aqui. Vamos pôr a nossa right, então vai receber o que? Vamos pegar aqui, né? Temos lá a nossa IMG. Esta IMG eu tenho que tagar ela, na verdade. Não, ela tá dentro, então ela não pega. Então, vamos fazer o seguinte. A nossa imagem, vamos colocar uma altura para ela, né? Porque senão ela vai ficar muito exagerada. Vou pôr uns 30 pixels para a gente testar. Vamos verificar como é que isso daqui tá ficando. Ok, vou salvar tudo. A gente tá com o nosso... tá compilando aqui bacana, não tá? Então vamos aqui, vamos ver aqui. E tá desta forma aqui, né? A nossa imagem ficou meio estranha ali, né? Não ficou legal desta forma. Vamos colocar aqui o que? Uns 80. Vamos verificar. Ainda tá pequena, né? Essa imagem também tá muito estranha, né? Tá bom aí, mais ou menos assim. A gente pode escolher uma outra imagem, né? Vou escolher outra imagem e vou pôr aqui, tá, pessoal?
uma que fica mais larga aqui, né? A gente pode colocar uma largura também para essa daqui, mas essa daqui tem uma sombra, né? Vamos pegar uma com a sombra branca e aí fica legal, né? Bom, peguei outra imagem lá, tá, pessoal? Coloquei desta forma aqui e modifiquei aqui o nome, né? Então renomei ela como STR de Stripe, né? Coloquei aqui na nossa imagem e ficou daquela forma ali. Ficou melhor aí, PNG, né? Isso, ok. Bom, perfeito. Para terminar esse vídeo, aquele fundo ali do nosso carrinho ficou meio estranho, né? Então vamos fazer o seguinte. Aqui no nosso carrinho. Então vamos fazer... Opa, não, aqui e aqui. Então, a gente pode colocar red pro label, né? Que aí ele vai ficar, e a cor da letra pode ser yellow, que aí ele vai inverter a cor ali, né? Aí eu creio que vai ficar melhor desta forma aí, perfeito. Ok, bacana. Bom, pessoal, terminar esse vídeo aqui. Se você gosta desse tipo de projeto, peço aí que se inscreva, deixa seu joinha, dúvidas, erros na área de comentário, que a gente vai tentar aí te responder o mais rápido possível, beleza? Aqui também a gente pode melhorar isso aqui, né? Como a gente veio aqui no footer, a gente colocou o copyright, vamos colocar aqui também, vamos pôr um azul ou um verde também, né? Que fica legal, vamos pôr assim green, então este green escuro aqui, vamos verificar lá, está aí, ficou mais discreto ali. Pode colocar vamos pôr aqui um fonte size também, vamos colocar 18 pixels para ficar maiorzinho. Não, aqui a gente colocou o que? A gente colocou já a fonte size, é só o que eu tô fazendo aqui. Vamos colocar aqui, só modificar aqui para uns 18, vamos verificar. Está aí, ficou maiorzinho, não é isso? Menor, vamos pôr aqui, a gente tava 12, 13, 14 por aí afora. Está aí, perfeito. Ok, bacana. Então, ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.